Olá, meus amigos, glórias a Deus. Deus abençoe você, sua casa, seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, glorificado seja Deus por isso. E aí, como é que foi o seu sábado? Como é que foi o seu domingo? Como é que foi o seu final de semana? Foi uma bênção? Glória a Deus por isso. Eu creio que foi uma bênção para você e para a sua família esse final de semana. Olha, nós tivemos ontem na nossa Igreja da Graça, aqui na cidade de Tangará da Serra, Mato Grosso, um culto abençoado. O nosso líder regional, o pastor Júnior, ele trouxe uma palavra da parte de Deus, coisa tremenda, revelação profunda da palavra de Deus. Foi uma benção. A igreja teve cheia pela manhã, teve cheia à noite, foi uma benção, glória a Deus, em nome de Jesus. E hoje estamos aqui, para mais uma live em nome de Cristo. Para você que não nos conhece, eu sou o pastor Delmar, faço parte da equipe de obreiros daqui do estado de Mato Grosso, sou um pastor da Igreja da Graça, onde temos o nosso líder missionário R.S. Soares. Eu estou aqui auxiliando, ajudando o nosso líder, o pastor Carlos Soares, que é o nosso líder estadual, e o nosso líder regional, que é o nosso líder, o pastor Júnior. Estamos aqui ajudando na obra, está uma benção, o trabalho tem crescido, o trabalho tem sido uma benção. O nosso pastor Júnior tem sido um instrumento na mão de Deus aqui na nossa cidade de Tangará. E agora nós estamos aqui para mais uma live em o nome do Senhor Jesus. Amém? Sejam todos bem-vindos a esta live. Eu creio que será uma bênção em nome de Jesus. Você viu lá o título? Cuidado com profecia, Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, baseado em cima da palavra de Deus, nada pessoal, é o que a Bíblia Sagrada nos relata. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, eu venho unir a minha fé com a fé de todas as pessoas que vão estar participando conosco desta live, ao vivo, e aqueles que vão participar posteriormente. Que este culto venha a ser uma bênção em nome de Jesus, que esta palavra possa falar no coração de cada pessoa em nome de Jesus Cristo. Eu oro, Deus, para que o Senhor alcance aquela pessoa que está doente, aquela pessoa que está enferma, aquela pessoa que está no hospital, aquela pessoa que está internada no hospital, ou que às vezes está até em casa, acamada, doente, enferma. Jesus, que esse culto venha a ser um culto de poder, que essa live venha alcançar essas pessoas em nome de Jesus, até aquelas que estão bem, Senhor, também esta live possa alcançar, para que o nome de Jesus seja glorificado. É isso que nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você que está conosco aí, você que vai participar conosco da live, abra sua Bíblia em segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Abre aí, por favor, Crônicas, capítulo 18. Pode mandar no seu boa noite, pode fazer seu pedido de oração, porque a gente vai estar orando, tá bom? Em nome de Jesus. Pode participar, eu vou beber uma água aqui. E aí, segundo de Crônicas, capítulo 18, está escrito bem assim, aliança entre Josafá e Acabe. Capítulo 18, segundo Crônicas, diz assim, tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Quem era Josafá? Josafá era rei de Israel, e Acabe um homem ímpio, que não servia a Deus, servia ao Baal. E olha só o que a Bíblia está dizendo aqui, que Acabe, que Josafá, que era rei do povo de Deus, o povo de Israel, ele faz o quê? Ele se aparentou-se, ou seja, fez uma aliança com o homem ímpio Acabe, Fez aliança com Acabe. E diz assim, versículo 2, e ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote Gileade. Acabe estava se preparando para ir para uma guerra, para uma batalha, e ele tinha medo de perder aquela batalha. O que ele faz? Ele vai lá e persuade então o rei Josafá, fazendo o quê? Um banquete,
fazendo banquete, dando para ele ali um banquete especial para Josafá e para todo o povo que estava com ele. Como está escrito aqui, matou ovelhas, bois em abundância para o povo que tinha com ele e persuadiu sobre ele a Ramote Gileade. Vai um alerta para nós aqui. Cuidado com aquelas pessoas que quer sempre estar te agradando, te dando presente, sempre te elogiando, sempre querendo puxar por sua sardinha para o seu lado. Cuidado. Minha avó dizia assim, esmola demais, até desconfia. Então, fique esse alerta para nós, tá bom? As pessoas que às vezes aproximam de você com bajulação, te dando presente, te elogiando, dando um tapinha no ombro, abraçando, dando 3 beijinhos no rosto, dizendo que você é o melhor amigo, que você é a melhor amiga, tome muito cuidado com isso. Já coloca lá uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque às vezes, na bajulação demais, a gente tem que estar desconfiado, né? Desconfiado. Por quê? Porque às vezes a pessoa está fazendo isso para tirar algo que você quer, ela está precisando e que você tem. Muitas das vezes a pessoa está te bajulando, ela está, sabe, querendo te conquistar só porque você tem algo que serve para ela. Uma vez que ela conseguiu o que ela quer, ela esquece você, ela abandona você, ela não fala mais com você, não te procura mais, né? Passa perto, às vezes faz de conta que nem te conhece. Por quê? Porque ela já persuadiu você, ela conseguiu o que ela queria, né? Ela já tirou de você o que ela queria. Então serve de um alerta para nós aqui, tá bom? Bajulação demais, olha, fica atento, fique ligado. 3. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote Gileade? E ele lhe disse, olha só, como tu és, serei eu, o meu povo como o teu povo, seremos contigo nessa guerra. Veja que Josafá, um outro problema, ele falou precipitadamente, ele não consultou a Deus se era a vontade de Deus de ir ou não. O que ele já disse rapidamente? Como tu és, olha só, serei eu e o meu povo como o teu povo. Seremos contigo nesta guerra. Veja que Acabe, ele faz uma promessa, Josafá faz uma promessa para Acabe, de que ele se unir com ele e fazer com que o povo dele fosse igual ao povo de Acabe, e eles iriam juntos para a guerra. Aí Josafá disse assim, ó, disse mais Josafá ao rei de Israel. Aí ele desperta, né? E ele diz, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Ah, tá. Primeiro ele falou que iria, agora ele quer o quê? Que Deus venha dar para ele uma palavra, uma resposta. Veja que Acabe, Josafá, depois que ele promete para Acabe, ele fala, mas Acabe, vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer o seguinte, vamos consultar primeiramente a Deus, para ver o que o Senhor vai falar conosco. Então veja que Josafá, rei de Judá, fala com Acabe, rei de onde? Rei de Israel. E ele fala, vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus tem para nós. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Segundo de Crônicas, capítulo 18, versículo 5, que nós estamos lendo, né? Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles, olha só, os 400 profetas, o que eles disseram? Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Ou seja, todos eles, unanimemente, disseram a mesma coisa para Acabe e para Josafá. Pode ir, porque Deus é contigo. Aqui começa, então, o título da mensagem. A gente tem que tomar muito cuidado,
com tais profecias que muitas das vezes a gente vê por aí. Pessoas que dizem estar sendo usado por Deus e na verdade não estão. Pessoas que se dizem ser profeta, que traz determinadas revelações que não foi Deus que mandou, que não foi Deus que falou. E ele chega com aquela determinação, daquele jeito, chega o quê? A convencer a pessoa que é Deus que está o quê? Falando. E na verdade, não tem nada de Deus ali. Você vai ver na história. E aí diz o versículo 6, disse porém Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que consultemos. Então, ou seja, aqueles profetas que estavam profetizando primeiro, os 400, então não eram profeta do Senhor. Eles eram profetas, mas eram profetas de Baal. Eles não eram profetas do Senhor. Porque Josafá pergunta, não há nenhum profeta aqui que possa profetizar, que é um profeta do Senhor, para que o consultemos? Ou seja, na hora Josafá, ele vai o quê? Ele vai à procura de um homem que era verdadeiramente um profeta do Senhor. Então, ou seja, nem todos que diz ser profeta do Senhor nem todos que dizem que a profecia que ela está dizendo vem da parte do Senhor. A Bíblia diz assim, para nós examinar a profecia. Então nós precisamos examinar, lembrando que toda profecia, ela da parte do Senhor, ela tem uma base bíblica, porque Deus não fala nada se não for confirmada pela sua palavra. Deus, ele não traz algo para mim ou para você que não esteja de conformidade com a palavra. Toda profecia, toda revelação da palavra que Deus, que alguém traz, que alguém diz que é Deus que está falando, tem que ter base bíblica. O que nós temos visto hoje aí, pessoas que às vezes estão entregando profecias, até em redes sociais, dizendo que é Deus que está falando e Deus não mandou falar nada. Aí você pode perguntar, mas pastor, e aí o que eu faço? Espera. Se for de Deus, vai se cumprir. Se não for, vai cair por terra. Diga amém? Se for de Deus a profecia, vai se cumprir. Se não for, vai cair por terra. Hoje eu estava lembrando de um caso. Uma vez eu estava na casa do irmão, nós estávamos numa vigília orando, lá na casa dele. À tarde, nós estávamos à tarde. E aí um dia, nesse dia minha mãe foi lá me buscar. Eu tinha pedido para ela me buscar e ela foi lá me buscar. Quando ele bateu o olho na minha mãe, ele falou assim, irmã, Deus está mandando dizer para a senhora que a senhora vai chorar lágrima de sangue. Na hora que a minha mãe escutou aquilo, minha mãe levou o dedo na cara dele e falou, tá amarrado, Satanás, que essa palavra cai por terra em nome de Jesus. Minha mãe repreendeu na hora, ela não aceitou. Porque aquela profecia não vinha da parte de Deus, mas vinha da parte do homem. O que aconteceu naquele ano? Meu pai batizou nas águas, minha mãe batizou nas águas e mais 2 irmãos meus batizaram nas águas. Os 4 da minha casa, os 4 batizaram no mesmo dia, aceitaram a Jesus e batizaram no mesmo dia. Se isso é derramamento de sangue, ou chorar sangue, meu irmão, ou ele errou, é feio. Mas se a minha mãe tivesse aceitado, em vez deles batizarem nas águas, ia se cumprir. Por quê? Porque a palavra que ele havia falado iria se cumprir na vida dela. Mas ela não aceitou, ela não recebeu aquela profecia. Acabe também, o que acontece? Ele não recebe. Ele fala, não, eu quero saber se é Deus que está falando comigo ou não. O rei Josafá, ele falou, não, Acabe, eu preciso saber se é Deus que está falando com a gente ou não. Porque 400 profetas falou para Acabe o quê? Sobe, porque Deus será contigo. Mas Josafá falou, para aí. Vamos buscar um profeta que seja do Senhor para falar conosco. E olha só,
versículo de número 7. Então o rei de Israel disse a Josafá, segundo Crônicas 18, versículo 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço, quer dizer, eu odeio ele. Por quê? Porque nunca profetiza de mim, senão sempre bem, nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Esse é Micaías, filho de Iná. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Olha só. Tem, Josafá. Tem um aqui, o Micaías, só que eu odeio esse profeta. Por quê? Porque esse profeta nunca fala bem de mim. Ele só fala mal. Meu irmão, o cara estava no erro, Acabe estava no erro, era ímpio, adorava Baal, ouvia os profetas de Baal, e ele estava esperando que Deus falasse com ele o quê? É o quê? É que nem aquelas pessoas que estão dentro da igreja, né? Ela está com a vida toda errada, aí Deus usa o profeta lá no altar, o pastor, usa o pastor lá em cima do altar, dá uma palavra, a palavra confronta com ele, ou com ela, e ele faz o quê? Eu não venho mais nessa igreja. Eu não gosto desse pregador. Eu não gosto desse irmão, desse pregador, dessa pastora, desse pastor. Rapaz, toda vez que eu venho, ele só fala duro comigo. Mas não é ele. É Deus que está corrigindo. Mas a pessoa que está no erro, ela o quê? Ela não aceita. A pessoa que está no erro, ela não recebe a palavra quando confronta ela. Por quê? Porque ela só quer o Salmo 23, ela quer o quê? Ela quer o Salmo 91, mas quando Deus vem com um cajado, ela arrepia fundo, ela não aceita, porque ela fica com raiva do pregador. A paz, Micaelen, a paz, Ellen, sejam todos bem-vindos aí em nome do Senhor Jesus, amém? Compartilha a nossa live aí, tá bom? Compartilha para mais pessoas poderem assistir a nossa live, saber a respeito da nossa página aí, em nome de Jesus. Olha só, estou falando segundo Crônicas 18, tá? Para você que está chegando agora, segundo Crônicas 18, versículo de número 7. Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu aborreço e odeio esse profeta. Por que eu se odeio? Porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é o Micaías, filho de Indá. E disse Josafá: não fale, ó rei, assim. Ó rei, não fala dele, não. Ele é profeta do Senhor, então não fala nada não. Aí o 8 diz assim: então chamou o rei de Israel a um eunuco é um servidor, é um empregado, né? Lucas, boa noite, a paz, Lucas, Deus abençoe. Aí diz que então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: traze aqui depressa Micaías, filho de Ilá. Aí Acabe falou assim: ó, corre lá, chama ele lá para mim, traz ele aqui para mim, aquele Micaías, aquele homem que eu o quê? Odeio aquele homem, porque ele só profetiza mal para mim, nunca profetiza bem. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam a sua presença. Estavam os dois sentados ali, com as suas vestes reais, e os 400 profetas de Acabe, que eram os profetas de Baal, todos em volta fazendo o quê? Profetizando para eles. E o que eles diziam? Olha só. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si um chifre de ferro. Olha só, e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. Veja só, teve um que foi mais atrevido, porque ele não contentou só em profetizar, mas ele mandou construir um chifre de ferro e falou para o rei: toma esse chifre, vai com esse chifre, porque certamente você vai fazer o quê? Você vai aniquilar, você vai ferir os sírios, vai acabar com os sírios.
Cada um, irmãos, cada um. O que nós estamos falando hoje? Cuidado com profecia. Conta-se um caso uma vez. Ai, esse aqui você vai rir. Um caso uma vez de uma pessoa que chegou na casa do irmão, e essa pessoa era daquelas coisas de doutrina, não tem? Que não pode isso, não pode aquilo, não pode assistir televisão, não sei mais o que. E aí a irmã tinha colocado uma mesa de frente com o corredor. Sabe aquelas casas que você entra, já tem um corredor que já vai ver lá, a cozinha lá? Então você passa pela sala e passa por um banheirinho e já tem a cozinha, né? Os quartos ficam do lado ali. A irmã entrou, a profeta entrou, viu o forno micro-ondas lá no canto da cozinha. A irmã chegou aí, porque assim diz o Senhor, irmã, Deus não se agrada, Deus tem coisa na sua casa que Deus não está se agradando. A irmã ficou olhando assim, falou, irmã, aí falou assim, Deus está me revelando aqui que tem coisas na sua casa que Deus não está se agradando. A irmã falou assim, amém, irmã. Mas o que tem na minha casa que Deus não está se agradando, que Deus mostrou para a senhora? Aquela televisão. Aí a irmã olhou assim, que televisão, irmã? Aí falou assim, aquela ali, ó, que está ali, bem no cantinho ali. Falou, irmã, aquela é uma televisão, aquela é um forno micro-ondas. Cuidado com profecia. Cuidado com certas profecias que as pessoas trazem aí. Cuidado. Ei, filho, que eu estou te mandando. Pastor, você não acredita? Eu acredito. Deus pode usar? Pode. Já profetizaram muitas coisas para mim, já se cumpriram. E tem muitas coisas que nunca se cumpriu. Que nunca se cumpriu e nunca vai o quê? Se cumprir, porque não veio da parte do Senhor. Tem coisas que já falaram para mim que já cumpriu. Mas tem coisas que não vai cumprir. Nunca vai cumprir. Por quê? Porque não foi Deus que mandou falar. Que não foi Deus quem mandou a pessoa falar. Coisa séria. Porque Deus está mandando dizer que tem coisa na sua casa que Deus, Senhor, não está se agradando. E o que era? Um forno micro-ondas. Um forno, meu Deus, coitado. Então pega, irmã, o forno micro-ondas que tem na sua casa e joga fora, porque é pecado. Segundo aquela profeta. Meu Deus. Ao versículo de número 10, vamos lá. Segundo Crônicas 18, 10. E Zedequias, filho de Kenanana, fez para si um chifre de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todos consumires. 11. E todos os profetas, 400 profetas que estavam do Acabe, profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade, e prosperarás, porque o Senhor dará nas mãos do rei. Olha só, os 400 profetas de novo profetizando. Pode ir, rei Acabe, pode ir, rei Josafá, pode ir, porque o Deus está conosco. Nós vamos vencer essa batalha. E os profetas profetizando. Enquanto isso, o que aconteceu? O eunuco foi lá buscar quem? O profeta do Senhor, Micaías. Durante esse tempo que eles estão profetizando aqui, o eunuco de Acabe foi lá na prisão onde estava Micaías, porque ele estava preso, né? Porque ele profetizava só mal para Acabe tinha ódio dele, foi lá buscar ele. Enquanto isso, aí o que acontece? Versículo 11. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e prosperarás, porque o Senhor o dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a um deles, e fala o que é bom. Olha a orientação. O eunuco chega para Micaías, por quê? Porque toda vez que Micaías ia profetizar algo para Acabe, que estava no erro, o que Micaías profetizava? Cajado. Só cajadada no Acabe. Acabe criou ódio dele. Por isso que Acabe não gostava de ouvir Micaías, porque Micaías falava da paz do Senhor. Então Acabe gostava que os profetas, 400 profetas que ele tinha, profetizavam para ele, porque só profetizava o quê? Só coisa boa, né? Só coisa boa.
Mas quando Deus usava Micaías e falava a verdade, o que ele fazia? Desprezava a profecia de Micaías. Desprezava, mas a parte de Micaías falava da parte do Senhor. E os outros falavam da parte de Satanás. Você vai ver isso aqui. Tá, 13. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Olha só que Micaías disse, o que o Senhor mandar eu falar, eu vou falar. Não interessa para quem que seja, em outras palavras, não interessa se é para o Acabe, se é para o Josafá, para quem for. O que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Um dia uma outra pessoa entrou na casa de uma irmã. Você sabe que tem mulher que quando ela ganha neném, né, se for, principalmente for cesariana, e ela sempre fica com aquela barriguinha acentuada, né? Algumas ficam, porque não usa cinta. Ela não usa cinta, né? E aí fica aquela barriguinha meio saltada. Chegou uma pessoa e disse assim, irmã, Deus está falando comigo aqui agora. Esta criança que você traz no ventre, ela vai ser um grande servo do Senhor. A irmã regalou o olho. Ele falou, irmã, não duvida não, porque é Deus que está me revelando. A irmã falou assim, irmã, a senhora vai me desculpar, mas eu sou operada, eu estou ligada. Tem 6 meses que eu acabei de dar luz. Eu não estou grávida não, irmã. Gente, tem cada coisa cabeçuda que se eu contar para você aqui, nós vamos sair da palavra. Então, cuidado. Às vezes a gente vê nas redes sociais, pessoas colocam. Você está rindo, né? Mas é verdade. As pessoas colocam o celular lá, aí ela vem com o carro, para o carro, ei, não sai daí não, porque Deus está mandando te dar uma mensagem. Ei, irmão, não brinca com que tem de gente brincando com a palavra de Deus, gente. Ou que tem de gente falando que Deus falou e não foi Deus que falou. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, para nós não acrescentamos nada e nem tiramos nada do que está escrito na palavra. Não é. Tem gente que brinca com a palavra. Outros colocam o celular, aí ficam do lado fazendo alguma coisa, daqui a pouco viram, tem uma palavra de... Para, irmão, para com isso. Bobo é quem cai nisso. Você quer uma palavra, você quer uma profecia? Leia a Bíblia. Você quer ver a verdadeira profecia, a verdadeira revelação? Está na Bíblia. Estuda a Bíblia. Vai para a igreja, escuta o que o pastor está pregando. E outra, se o pastor estiver pregando no que não está na Bíblia, sai fora de lá. Pula de lá. Cai fora de lá. Porque que tem de gente brincando com a palavra, falando que é Deus que mandou e não foi. É não, são vários, tem dezenas de pessoas. Pastor, obreiro, profeta, tem um monte. Então a gente tem que estar muito ligado nisso. Nós somos a última geração, creio eu, de crente. Jesus está às portas, o diabo está usando, né, pessoas para o quê? Persuadir pessoas, a enganar pessoas. Pessoas que estão pregando, dizendo que foi Deus que está mandando e não foi Deus. É ela. Pessoas às vezes sobem no altar para fazer desabafo. Ela tem uma treta com alguém, ela discutiu com alguém, ela sobe no altar, pega a palavra e... Olha, um desabafo, não é pregação. Cuidado com as profecias que estão lançando por aí. Muito cuidado. A Bíblia diz lá em Hebreus, Romanos capítulo 1, deixa eu ver aqui, para mim não confundir, deixa eu ver aqui, segura aí, tá? Segura aí, segundo Reis, eu vou voltar aí, deixa eu ver aqui. Eu acho que é Romanos mesmo, deixa eu ver aqui, tá? Eu vou ver para você aqui. Eu vou ver aqui e trago amanhã para você, tá bom? Onde que tá? Eu não vou falar aquilo que não... Veio o versículo, mas eu tentei achar aqui, mas o tempo não dá para a gente ficar procurando, não. Vamos lá. Nós paramos no versículo de número 14, né?
13. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. 14. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. Ou seja, não foi isso que o eunuco falou para ele fazer? Todos os outros lá, os 400 profetas, estão falando que é bom para o rei. Então você vai lá, você vai falar a mesma coisa. Você não vai falar o que é mal, você vai falar só o que é bem. Micaías chegou lá e fez o quê? A mesma coisa que os outros estavam lá. Falou a mesma coisa. Pode ir, sobe lá, rei, que você vai prosperar e serão dados nas vossas mãos. Aí o rei Josafá, que não era bobo nada, o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Aí ele ficou, falou, não, quero que você fale o nome do Senhor. Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse, o Senhor, estes não têm Senhor. E disse o Senhor, estes não têm Senhor. Não tem Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Olha, aí Micaías da parte do Senhor, olha, eu vi o povo de Israel, ó, fugindo disperso. Cada um disperso pelos montes. Então faz o seguinte, volta todo mundo para casa, não vai na guerra não, Deus não está aí. Volta todo mundo para casa. Não vai não, eu vi o povo de Israel, ó, disperso por aí, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, Deus não estava no meio. Deus não ia com eles nessa guerra. Deus não estava com eles. Mas o que os profetas de Baal diziam? Não, pode ir que Deus é contigo, pode ir lá que você vai prosperar. Pode ir lá, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Olha 17. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetiza nada de bem de mim, porém só mal? Está vendo, Josafá? Não te falei? Não te falei que ele não gosta de mim, que ele me persegue, que tudo que ele profetiza para mim é só mal, não é bem? Está vendo? Ou seja, Acabe, ele não aceitava a revelação, a profecia da palavra de Deus. Ele não aceitava. Quando a palavra vinha e confrontava com ele, ele rejeitava. A mesma coisa acontece hoje. Se Deus me usar para chegar para uma pessoa assim, ó, irmão, conserta a tua casa, arruma a tua casa, vai lá consertar a sua vida, arruma a tua vida, ele vai ficar com raiva. Mas se depois chegar um outro e disser assim, irmão, Deus é contigo, irmão, varão valoroso, vai nessa tua força, o cara tá tudo errado, com a vida toda errada, mas aí chega lá o profetão lá e começa, irmão, você acha que essa pessoa vai querer aceitar quem? A minha ou aquela outra? É o que Acabe estava fazendo. Qual que você acha que Acabe ia querer? 400 profetas mandando ele ir, e Micaías, que era um profeta que ele odiava, que não gostava, falando para ele não ir. Quem que você acha que Acabe ia acreditar? Lógico que eram os profetas, 400 profetas. Ele ia para a maioria, o que falava bom, que agradava a ele, o que trazia alegria para ele. Mas aquele que veio trazer o recado da parte do Senhor, ele não aceitou. Ele não recebeu. Irmão, está cheio de gente assim, ó. Tem cheio de igrejas assim, ó, que só prega aquilo que as pessoas querem ouvir, não aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam. Está cheio. Olha só, versículo 18. Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi o Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a tua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote Gileade? Quer dizer, quem é que vai lá persuadir o rei Acabe, para que ele morra nessa batalha em Ramote Gileade? Disse mais, um diz desta maneira, e o outro diz de outra. Então, olha que coisa séria. Saiu um espírito, veja que esse espírito está em letra minúscula, então é um demônio, e se apresentou diante do Senhor e disse,
eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com quê? Surgiu um, Senhor, pode deixar comigo que eu vou. Pode deixar que eu vou lá. Eu vou lá persuadir. Eu vou lá. Aí Deus perguntou para o demônio assim, mas como? Ele disse assim, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Misericórdia. Em João 8,44 diz que Satanás, ele é o pai da mentira, que os demônios, o diabo é o pai da mentira. E o que acontece aqui? Um demônio se apresenta diante do Senhor e diz, pode deixar que eu vou lá persuadir Acabe, quer dizer, enganar Acabe. Aí Deus pergunta, mas de que você vai fazer? Ele falou, vou lá e vou ser um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. Todos os seus profetas. Micaías não era profeta de Acabe, ele era profeta do Senhor. Então o único que estava falando a verdade era quem? O profeta Micaías. E os outros, todos profetizando mentira, porque na boca deles tinha espíritos de mentira na boca deles. Talvez você que está me assistindo na live, você já foi vítima disso. Pessoas que já vieram para você dizendo que Deus mandou falar e não aconteceu, foi nada, e nunca vai acontecer porque não foi Deus coisa nenhuma, foi um espírito de mentira, um demônio que usou a boca daquela pessoa para falar. Olha só, vou repetir de novo, em versículo 19, então disse o Senhor, quem persuadirá Acabe? Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e caia em Ramote de Gileade? Quem? Disse mais, um diz de uma maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor. Guarda bem esse espírito. Esse espírito aqui é uma letra minúscula, então é um demônio. E eu persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que? 21. E ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor, tu persuadirás e também prevalecerás. Sai e faz assim. Então vai lá e faz. Pode ir lá e faz. Disse o Senhor, vai lá e persuade ele, porque também você irá prevalecer. Porque vai e faz assim. Olha só. Então quem é que foi profetizar no meio dos 400 profetas? Um demônio. Não, vários demônios. Porque todos eles profetizavam a mesma coisa. Vai, Acabe. Pode ir porque Deus é contigo. Vai. Pode ir que Deus vai estar com você. Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar. Deus vai fazer. Deus vai fazer assim. Deus vai fazer assado. E não sei mais o que. E tal. E não sei o que. O que acontece? Era tudo mentira. Tudo mentira. E olha só. 22. Agora, pois, eis que o Senhor pôs, quer dizer, Deus permitiu, um espírito de mentira na boca deles, destes seus profetas. Então o Senhor pôs um espírito de mentira na boca dos seus profetas. E o Senhor falou o mal a teu respeito. Ah, pronto. Acabe nesse momento deve ter ficado até vermelho de raiva. Porque mais uma vez Micaías estava dando o quê? Uma lapada, uma correção em Acabe. E olha só, então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou, feriu Micaías no queixo, deu um soco no queixo de Micaías e disse, por que caminho passou de mim o Espírito? Olha só, o Espírito aqui já está de letra maiúscula. O Espírito do Senhor para falar a ti. Para aí, que você pensa que você é? Porventura, Deus também não falou comigo? Como é que o Espírito do Senhor
deixa de falar comigo e falou com você? Não. Quer dizer então que não foi Deus que falou comigo? É isso que você está falando? Ele ficou revoltado. Ficou com raiva, quer ver? Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Olha o que eu estou lembrando, há muitos anos atrás, em 1995, eu cheguei numa igreja, não vou falar o nome dela não, eu cheguei numa igreja e eu percebi que quando alguém queria falar em línguas, alguma coisa assim, o pastor, o dirigente da igreja, ele tocava a campainha e não deixava as pessoas falar. Aí veio no meu coração para me falar algo para ele. Cheguei nele e falei assim: ô pastor, não deixa de impedir o Espírito Santo se manifestar na tua igreja. Não impeça o Espírito Santo de manifestar na sua igreja. Quando ele chegou em mim e olhou para mim assim e falou assim: ó, meu Deus está dizendo que você está mentindo. Falei: tudo bem, pastor. Se for verdade, vai cumprir. Se for mentira, não vai. Fique em paz. Fui embora. Não voltei mais naquela igreja por muito tempo. Não fui lá. Na época, a avó das minhas filhas que congregava lá. Quando foi um dia, uma criança de 5 anos de idade, falando em línguas, chegou bem no pé do altar e falou para o pastor assim: ó, desce desse altar que você está em pecado. Escuta bem. Uma criança de 5 anos de idade foi falando em língua, chegou bem no pé do altar, olhou para o pastor e disse assim: desce desse altar porque você está em pecado. Isso foi a avó da minha filha que me contou, muito tempo depois. Então, ou seja, aquilo que Deus tinha falado no meu coração, cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu ou não cumpriu? Aí o que ele fez? Chorando, pegou o microfone, entregou para outra pessoa, foi lá confessar para o seu líder o pecado que ele tinha escondido. Ou seja, amigos, ainda tem criança, jovens, adultos que são usados por Deus. Mas tem muitos que não é usado por Deus. Eles querem usar a Deus. É diferente de ser usado por Deus e usar a Deus. Tem muita gente que ele não é usado por Deus. Ele usa a Deus. Por isso que nós priorizamos o quê? A palavra. Nós priorizamos a palavra. Porque na palavra não tem mentira. A palavra de Deus, ela é o quê? A verdade. Nós não priorizamos outra coisa, e você também não deve priorizar outra coisa, se não for revelação da palavra. Disso aqui, ó. É aqui que está toda a profecia, toda a revelação que eu e você precisamos. Está tudo aqui. Se você está passando por um problema conjugal, tem a resposta aqui. É um problema na família, tem a resposta aqui. É um problema da vida sentimental, tem a resposta. É um problema do trabalho, tem a resposta. É um problema financeiro. Para tudo que diz respeito à minha, a sua vida, a nossa vida, a resposta está aqui dentro. Está aqui dentro. Aqui não tem como você duvidar. Aqui não tem como errar. Por isso que nós priorizamos sempre o quê? A palavra. Nós precisamos priorizar sempre a Bíblia, a palavra de Deus, não outras coisas. E olha só, continuando, versículo de número 23. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a você? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Você vai ver se foi Deus ou não foi que falou através da minha boca, quando você estiver fugindo, correndo dos inimigos que vão vir para te matar. Quando você estiver correndo de um lado para o outro, você vai lembrar do que eu profetizei aqui, do que eu falei aqui. Eita, Micaías tinha peito, hein? Micaías era um homem corajoso, ele falava a verdade.
Micaías não tinha medo de falar, falou, olha, você vai ver se o que eu estou profetizando aqui é ou não é verdade quando você estiver fugindo dos seus inimigos. O pai Micaías era corajoso. Micaías era corajoso. E olha só, o 24. Disse Micaías, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel, tomai Micaías e tornai a levá-lo à mão. O governador da cidade de Ajoás e filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem, quer dizer, o Micaías, na casa do cárcere, e sustentá-lo-á com pão de angústia. Olha que homem mau, irmão. Olha que homem mau. Sustentará ele com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. Pega esse excomungado, pega esse miserável do Micaías, leva ele, prende ele, põe ele no cárcere, põe ele na prisão e sustenta esse camarada só com pão e água de angústia até a hora que eu voltar. Ou seja, Acabe mais uma vez mostra a sua impiedade. Ele rejeitou, além dele ter rejeitado a palavra de Deus, Acabe também ainda fez o quê? Mandou maltratar o profeta do Senhor. Meu amigo, olha só, não é assim que muitas das vezes aqueles que pregam a verdade passam? Sofrem, são odiados, muitos têm raiva, muitos têm ódio, porque ele prega a verdade. Porque o profeta, que é profeta, ele só fala aquilo que Deus manda. Não foi o que Micaías falou? Eu só vou falar aquilo que o Senhor colocar na minha boca para falar. E aí pegaram Micaías, olha só. E direis, 24, assim diz o rei, metei este homem, Micaías, na casa do cárcere, sustentai com pão de angústia e com água de angústia até que eu volte em paz. E disse Micaías, se é que tornes em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais, ouve, pois, povos todos. Quer dizer, se você voltar, Acabe, se você voltar, então não foi Deus que falou comigo. Micaías era peitudo. Micaías era um profeta de coragem. Ele não tinha medo. Ele falou, se você voltar, Acabe, em paz, então não foi Deus que falou comigo. E eu quero que todo o povo ouça o que eu estou te falando. Todo o povo ouça. E guarda bem o que eu estou te falando. Se esse Acabe voltar em paz, então não foi Deus que falou comigo. Olha só. E o que aconteceu? Eles foram para a batalha. Acabe foi para a batalha. Ele foi. Josafá, olha só, versículo 29. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. Deus falou para Micaías, falou para ele não ir. Não falou? Micaías falou para ele não ir. Não vá, não vá. Mas ele pegou, fez o que? Estou olhando outra Bíblia aqui, tá, pessoal? Não vá. Mas ele teimou e foi. Ele foi. Ele não aceitou a palavra de Micaías e ele foi, né? Foi para a batalha. Olha só. E disse o rei de Israel a Josafá, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Olha só. Josafá foi com as suas estolas sacerdotal, suas vestes reais, né? Com as suas vestes reais, não sacerdotais, reais. Acabe foi disfarçado. Ele se vestiu como uma pessoa normal, comum. Ele não colocou as suas vestes reais. Por quê? Porque Micaías tinha falado que ele ia morrer. Então, por precaução, eu vou disfarçado. Nenhum soldado vai saber que eu sou Acabe. E eu vou para a batalha
e vou voltar em paz. Essa era a imaginação de quem? De Acabe. Ele achou que para ele ia dar tudo certo, né? Vou disfarçado, entro no meio dos soldados, participo da batalha, venço a batalha, os soldados vão saber quem é eu, vencemos a batalha, eu volto em paz. Aí eu quero ver se aquela profecia era que a Micaías me deu, se cumpriu ou não. Essa era a mentalidade do rei quem? Do rei Acabe. Mas olha só, 30. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra rei quem? Israel. Olha, não vai fazer nada com outras pessoas. Eu só quero o rei de Israel. O rei da Síria deu ordem: não faça nada com outras pessoas. Eu só quero o rei de Israel. O rei Acabe. Sucedeu, pois, que vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejarem. Porém, Josafá clamou e o Senhor o ajudou. E Deus o desviou dele. Olha só, pessoal. Acabe era rei de Judá, temente a Deus. Josafá era rei de Judá, temente a Deus. Mas o que ele fez? Até ele foi para a batalha. O que ele tem que ter feito? Na hora que Micaías falou, Acabe, está desfeita a aliança, estou voltando para casa. Perna para quem tem. Não, mas ele foi para a batalha. E ele quase o quê? Morreu. E ele quase morreu. O que ele fez? Ele teve que orar a Deus para Deus livrar ele da morte. Por quê? Porque ele desprezou a palavra e se uniu com o homem ímpio. Desprezou a palavra e se uniu com o homem ímpio. E olha só, 32. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de seguir. Por quê? Porque o rei da Síria só tinha pedido quem? Para que matasse quem? O rei Acabe. Eles não queriam outro. Quando os soldados cercaram e viram que não era o rei Acabe, era outro disfarçado, né, que era o Josafá que estava ali, então os soldados deixaram de seguir a ele. 33. Então o homem, na sua simplicidade, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carcereiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. Olha só, qual foi a profecia que Micaías deu? Vou repetir aqui no versículo de número 27. Disse Micaías: se é que tornareis em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povo de Israel. Essa foi a profecia de Micaías. Se você voltar vivo, então não foi Deus que falou. Acabe vai lá, se disfarça, né, como um soldado qualquer, se une, mistura com o seu exército e vai para a batalha. Lá, no meio do soldado, o rei da Síria, um soldado qualquer, um homem, pegou seu arco e flecha e lançou o arco lá no meio e atinge quem? Pá! Atinge o rei Acabe. Todas as pessoas que estão no erro acham que podem se esconder de Deus, mas não conseguem. Pode tentar esconder do Senhor, mas uma hora a flecha vai achar. Não tem jeito. A pessoa que está no erro, ela pode escapar 1, 2, 3, 4, 5, viver aí, um tempão no meio do povo de Deus. Mas uma hora a flecha vai encontrar ela. E a flecha vai na onde? Entra. Como ele usava couraça, aqui e aqui, a flecha ela entra por aqui, por lado, e pega e entra lá dentro do Acabe. Acabe, então, ferido, pede para o soldado tirar ele do meio do povo, porque ele estava muito ferido. E naquele dia, cresceu a peleja, mas o rei de Israel
susteve-se em pé, ele manteve-se de pé, no carro de fronte dos sírios até a tarde. E olha só, e morreu ao tempo do pôr do sol. No final da tardezinha, Acabe morre. Acabe morre. Qual foi a palavra de Micaías? Se é que você volta em paz. Acabe voltou? Não. Não voltou. A impiedade dele o destruiu, Acabe. Por isto, mas quem motivou Acabe aí? Os 400 profetas de Acabe. O que eles profetizavam? Pode ir, rei. Vai que vai dar tudo certo, você vai prosperar, o Senhor é contigo, vai dar tudo certo. Micaías falou, olha, da parte do Senhor ele disse, não vai. Eu vi o povo de Israel disperso, não vai, o Senhor não está com vocês. O Acabe pega Micaías, prende na prisão, põe para sustentar ele, compõe água de angústia, achando que ele ia voltar, mas ele não voltou com vida. Gente, cuidado com revelação, profecia, essas coisas. Crê nisso aqui, ó. Busca a palavra. Quer uma resposta de Deus? Pede a Deus para falar com você na palavra. Você quer uma revelação de Deus? Pede para Deus te revelar na palavra. Não sai procurando profeta, não sai procurando revelação. Ah, lá não sei na onde, tem um camarada lá que revela. Irmão, não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque se Deus revelou algo para alguém, Deus vai ter que revelar para mim também. Por quê? Porque a Bíblia diz que Pedro, ele estava com muita fome. E a Bíblia diz aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu acho que na minha Bíblia é mais fácil para achar. Livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá, Atos dos Apóstolos. Se Deus revelar para ele, Deus vai ter que revelar para mim também. Amém, pessoal? Deus vai ter que revelar para mim também. Deus não vai revelar só para um. Deus vai ter que revelar para mim também. Quer ver? Atos capítulo 10. Abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Se Deus revelou alguma coisa para alguém, Deus vai ter que revelar para mim também. Porque Deus não é Deus do quê? De confusão. Como é que Deus revela algo para alguém e não revela para mim? Não é comigo que Deus tem que tratar? Não é comigo? Então ele tem que revelar para mim. Ele não tem que revelar só para o profeta, tem que revelar para mim também. Olha, porque uma vez eu estava na cidade de Itumbiara, Goiás. Estava em Itumbiara, Goiás. Eu fui na rodoviária comprar uma passagem para mim ir para Goiânia, que tinha reunião. Não, ia para Cuiabá. Para Goiânia. Goiânia. Eu estava em Itumbiara, Goiás, tomando conta da igreja lá. Quando virei a esquina, um rapaz se encontrou comigo, só que eu não estava assim, de roupa social, gravata de camiseta, calça. Ele olhou para mim e falou assim, irmão, Deus acabou de me revelar. Falei, entrega. Deus está me revelando que seu lugar é na minha igreja. Não é na sua igreja, é na minha igreja. Falei, mas Deus acabou de revelar para você assim. A gente acabou de se encontrar, quase que batemos testa com testa aqui. E a revelação já chegou assim. Aí ele falou assim, é verdade, não duvida não. Porque Deus acabou de me revelar. Falei, amigo, deixa eu falar para você. Se Deus falou com você, Deus teria que ter falado comigo. Eu sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus. E se Deus está falando que meu lugar não é lá, é na sua igreja, então por que Deus não falou comigo? Ah, o senhor é pastor? Eu falei, sou pastor. Ah, tá bom então, irmão. Eu falei, não, volta aqui, mas não foi Deus que volta aqui. Estou até hoje esperando ele voltar, para terminar de entregar a revelação. E se fosse outro, irmão? E se fosse outro? Teria caído naquela conversa.
teria caído naquilo. Mas não, mas volta aqui, quando termina a revelação sobre o que eu falei que sou pastor, Deus não parou de falar com você, volta aqui. Não, para aí, irmão, tem que um negócio. Volta aqui, estou até hoje esperando ele vir terminar de revelar para mim. Porque se Deus falou com ele, por que Deus não falou comigo? Deus deveria ter falado assim, Delmar, você vai encontrar com uma pessoa assim no caminho, e ela falará, e eu falarei através dela para você. Ué, por que Deus não falou comigo? Falou só com ele. Na hora que eu falei que eu era profeta, que era pastor, a profecia acabou. Não teve mais. E se fosse outro? Né? Eu estou pastoreando a Igreja da Graça lá em Tumbiara, lá, isso foi no ano de 1999. Aí por que não revelou para mim? Revelou só para ele. Então a gente tem que estar... Mas se você não estiver estudando a Bíblia, se você não estudar a Bíblia, você cai nisso aí tudinho. Se você não estiver estudando a palavra de Deus, você vai encontrar isso daí no seu caminho, e ele vai falar tanta coisa que vai persuadir você vai cair certinho. Você vai acreditar, achar que é Deus que está falando. Nossa, Deus usou um vaso, falou comigo. Para aí. Falou com ele, mas por que não falou com você antes? Porque aquilo que é confirmado por dois, tudo tem que ser confirmado por duas testemunhas. Por que não foi? Olha só aqui Pedro, ó, versículo 11 do capítulo 10. Versículo 11, capítulo 10 de Atos. E viu o céu aberto... capítulo 10, versículo 10 de Atos. E tendo fome, quis comer Pedro. E enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma e imunda. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus o quê? Purificou. 16. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Está vendo só? E o vaso tornou-se o quê? A descer no céu. 17. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta e perguntando pela casa de Simão. E chamando-o, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E passando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Ou seja, Pedro teve a visão e o anjo veio e confirmou para Pedro. Está vendo como é que funcionam as coisas? Não tem essa. Deus não é Deus de confusão, não. Deus não é Deus de confusão. Deus não é. Deus não vai revelar algo para você e Deus não vai falar algo para mim. Eu acredito sim que Deus pode usar alguém na revelação, profecia, trazer algo, mas eu acredito de que forma? Deus também tem que falar comigo. Deus tem que confirmar algo. Por quê? Porque aquilo que Deus vem trazer para mim e para você tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, estou fora. Se não tiver uma base da palavra de Deus, eu estou fora. Depois você pega o livro de Atos, capítulo 10, e lê ele todinho com calma aí, que você vai ver o que eu estou te falando. Você vai ler ele, marca esse como tarefa de casa. Atos 10, depois você vai ver. Não tem como, Deus não é Deus de confusão, gente. Não é.
Por que Deus fala algo com a pessoa e não fala comigo? Tem que falar comigo, confirmar com duas testemunhas, porque aí não vai ter dúvida. Amém? Glória a Deus. Amém. Essa é a palavra que eu tinha para hoje. Tá? Não dá para levar mais, porque senão eu vou fugir do assunto, aí não é Deus que vai estar falando, e aí eu vou dar conta. Amém? Então a palavra fica por aí, tá? Até aí, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Vocês estão meio quietos hoje, vocês não mandaram nada. Só a Maria José que disse glória, outro deu risada, outro falou, manda aí. Amém, Jesus Cristo. Dona Maria, manda quem mais? Manda aí. Manda aí. Oi, boa noite, eu sou de, como se diz, olha, Micaele, amém. Você é de onde, Micaele? Qual cidade que você é? Daqui de Tangará? De onde que você é? Fala para mim aí. De onde que você é? É de Cuiabá, de Mato Grosso? De onde que você... Lucas. De onde que você é, Micaele? A Ellen eu sei que é de Tangará. A Ellen já sei que é de Tangará da Serra, aqui da minha terra. Quem mais? Louvado seja Deus. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus pela palavra? Esposa do Lucas. Grande coisa. Paz, irmã. Micaele Ferreira, esposa do Lucas. Tá bom. Essa Micaele e o Lucas estão cantando lá no altar da igreja. Cuidado, Lucas e Micaele. Vai que vai alguém falar assim, não, não é para você cantar na minha igreja, é para você, nessa igreja, para você cantar na minha igreja, cai fora. Cuidado, tá? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por esse culto, por essa palavra, por esse entendimento. Meu Deus, que o Senhor possa nos livrar de toda armadilha do diabo. Nos livra de toda seta. Nos livra, Senhor, dos falsos profetas, das falsas profecias. Dá-nos o discernimento de espíritos para que não sejamos enganados, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, que o Senhor, meu Deus, fale com mais pessoas através desta palavra. Aquelas que vão ver esta live posteriormente, que ela possa ouvir, que ela possa aprender, que ela possa entender. Deus, aqui não foi, meu Deus, nossa intenção, meu Pai, de falar de A, B ou C. Nós apenas estamos mostrando na Tua palavra para alertar as pessoas que muitas das vezes, meu Pai, são enganadas com tais profecias de pessoas que dizem que foi o Senhor que mandou falar e não foi coisa nenhuma. Há um espírito de mentira na boca de muitos falsos profetas. Meu Deus, pessoas que dizem que foi Deus que mandou e não foi. O espírito de mentira que estava na boca dos profetas de Acabe, esse mesmo espírito ainda está, meu Deus, usando a boca de muitos profetas. Ó Deus, mas não vem da parte do Senhor, mas que vem da parte de Satanás. Que o Senhor possa nos livrar, nos guardar em nome de Jesus. Pai, eu oro por todos aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão sentindo alguma dor, que estão sentindo algum mal. Meu Deus, que essa pessoa receba a cura nesse momento, que ela receba a libertação, que ela receba, meu Pai, agora em nome de Jesus, porque eu digo, diabo, em nome de Jesus, pega toda a sua doença, toda a sua enfermidade, todo o teu mal, vai embora em nome de Jesus. Pai, muito obrigado e amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã nós vamos estar de volta aí, tá? Em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, fique com Deus e até amanhã, em nome de Jesus.